Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1. E nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo 10. É rápido. Onde está escrito assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando nós lemos este texto da abertura do Evangelho de João, nós temos a Bíblia toda escrita aqui, a eternidade toda condensada aqui, o plano de Deus todo jorrou de uma vez pela boca desse homem, João. Ele aqui diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma vez eu estava conversando com o reverendo John Stott, ele já morreu, e ele me perguntou se eu tivesse que escolher um versículo do Novo Testamento, qual era o meu versículo, o versículo do meu coração? É difícil dizer. Eu disse para ele: eu creio. Normalmente as pessoas dizem João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu disse: olha, o versículo lá do meu coração é esse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque se o Verbo não se faz carne, eu estava até hoje perdida. O Verbo. O que é o Verbo? É a palavra. O Verbo, quando nós estudamos gramática, isso tem muito tempo, nós aprendíamos que o Verbo é a palavra que encerra o sentido da nossa comunicação. Então, quando se fala verbo, se fala a palavra, a comunicação. A palavra, meus irmãos, ela tem sentido. Palavra tem cor. Palavra tem som. Palavra expressa. Palavra tem sabor. Palavra tem intenção. Deus criou todas as coisas por intermédio da palavra. Na hora certa, ele põe a sua palavra no ventre de uma mulher e tece um corpo da terra para que ela fosse visível. Deus quis tanto e quer tanto se comunicar conosco, que ele primeiro se manifestou ao homem através da natureza. Ele se expressou através da natureza. Qualquer pessoa que olha para a natureza vê alguma coisa exuberante. Exuberante. Hoje nós estávamos vindo de casa e eu estava falando para os meus irmãos: gente, nunca nós vamos entender um poder que diz
diz para assim: produza a terra toda sorte de ervas que produzam semente, de árvores frutíferas, e a terra obedece. E nós temos essa aí. Palavra. Poder da palavra. A Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Meus irmãos, a natureza é um grito da voz de Deus que quer se comunicar. Um dia, eu recebi em casa uma missionária da Suíça, porque ela estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma reunião de oração na igreja. Ela apareceu lá e disse se alguém tinha dentro de casa um quarto para alugar para ela, porque ela estava num hotel e estava muito caro para ela. Ou se alguém sabia de um lugar mais barato, que ela pudesse pagar, porque ela que se mantinha. Meu marido tinha morrido, minha filha tinha morrido, e eu estava naquela fase de adaptação no Rio de Janeiro, num apartamento amplo, com um filho. E Deus tocou no meu coração e disse para ela: olha, na minha casa tem espaço. Você vai lá ver se serve para você. Não vou lavar, não vou cozinhar para você, fazer nada. Está tudo lá, tem geladeira, máquina de lavar, você pode ir lá. Foi, gostou, ficou comigo 3 anos. Chegou um dia que ela me disse: olha, eu estou indo para o Nepal. Vou fazer um trabalho missionário no Nepal. Mas ela tinha um trabalho no lixão do Rio de Janeiro, onde eu nunca tinha ido. Eu não imaginava que o lixão era daquele jeito. Sabe qual é o trabalho que ela fazia? Ela ensinava as pessoas a fabricarem bola de futebol. Ela dava todo o material e ensinava. Ela fez um curso sobre isso. Só que ela tinha comprado um carro. Era um Gol daquele modelo antigo. O Gol era velho. Eu botei a ele o nome de Sansão. E ela disse: só que eu dei o Sansão para um homem de lá. Se eu levar os documentos, porque ela trouxe os documentos, mas ela deixou o carro lá, eu vou ter muita dificuldade. Como é que eu faço? Eu disse: deixa comigo. Diga como é, me deu tudo. Ela foi embora para o Nepal. 2 dias depois, eu tomei um ônibus, fui para a Central do Brasil, tomei o trem, desci, tomei uma van, tomei uma Kombi, cheguei no lugar errado. Porque era para eu ter ido levar na casa do homem, no Gramacho. Levei para o Jardim Gramacho. Quando eu cheguei naquela montanha de lixo, uma coisa horrorosa, o homem da Kombi disse: é aqui o ponto final. Eu desci. Mosca. Vocês nunca vão imaginar aquilo. Só que eu cheguei já próximo de meio-dia. Era a hora que os caminhões da Conlube vinham trazer o lixo. Haviam aquelas árvores secas, cheias de urubu. Isso é um preparo para feijoada. Quando o caminhão da Conlube levantava aquele negócio, derramava, os urubus desciam com tudo. Eu fiquei olhando.
Eu tinha que esperar a próxima Kombi, porque o homem me deixou e foi embora. Nisso eu vejo uma mulher negra, forte, assim que nem eu. Ela só tinha os caninos. Ela levantou no monturo de lixo e ela xingava os urubus. Mas ela xingava os urubus com uma elegância. Ela dizia um palavrão atrás do outro assim, parece que ela tinha exercitado aquilo, ensaiado aquilo. Ora, nós sabemos palavrões, nós não dizemos, mas eu sei todo quanto é palavrão. E eu fiquei ouvindo aquela mulher enumerar aqueles palavrões, mas ela dizia aquilo com uma precisão que eu admirei a mulher. Veio no meu coração, esta mulher tem o dom da profeteia. Quando Deus teceu esta mulher no ventre da mãe dela, Ele não teceu esta mulher para falar com o urubu, mas para falar com Ele. Naquela hora o meu coração grudou na mulher, eu fiquei admirando. E naquela hora eu pedi a Deus, Senhor, me dá a honra e o privilégio de te apresentar para essa mulher. Me dá essa mulher. E aí, quando eu quero uma coisa, meus irmãos, eu comecei a paquerar aquela alma. Eu comecei a ir ao lixão. Bem, para resumir a história, eu consegui tirar a mulher do lixo, fazer um barraco para ela ali. Botei tudo direitinho dentro do barraco. Mas eu não falava de Jesus como você vai falar do amor de Deus para uma pessoa que vive no lixo. Como essa pessoa vai entender de um Deus que a ama? Se eu saía dali, pegava meu carro e ia para casa, e ela ficava no lixo. Quem ama não deixa desse jeito. Se Deus me amasse, Ele não me deixaria aqui, na história dela, coitada. Era isso que ela pensava. Falar de amor para quem está no seu conforto é bom, mas para quem está na miséria, como ela vai entender desse amor? Esse amor vai ter que ser revelado a ela pouco a pouco. E eu pedi, Senhor Jesus, eu estou te pedindo um presente de Natal. Eu quero te entregar essa alma no Natal, mas se o Senhor não me der os meios, eu não vou poder. Eu jejuei e eu marquei com ela para fazer a ceia de Natal com ela. Dia 24, meio-dia, era a nossa ceia de Natal. E eu preparei tudo. Eu estava em jejum, pedindo a Deus uma palavra para introduzir Jesus para aquela mulher. Nós sentamos, botamos tudo que eu levei, e eu com o coração no trono de Deus, esperando uma palavra, não vinha, secou tudo. Não sei se você já passou por isso, você que prega o evangelho. Senhor, eu quero uma palavra, e cadê a palavra? Secou. Então, quando eu vi que a palavra não vinha, eu resolvi dizer, vamos orar. Eu vou orar para a gente começar a comer. Ela disse, só um minutinho. Quando foi mesmo a primeira vez que a gente se viu? Aí eu voltei para o dia que eu cheguei lá. E os caminhões da Conlube estavam chegando. E eu comecei a dizer para ela, foi o dia que eu cheguei. E o caminhão da Conlube jogava o lixo. E os urubus vinham em cima. E você se levantou, parecia a imperatriz do lixo. E você xingava. Menina, como é que você xingava bem? Aí ela riu. Eu disse, aí a palavra veio. Eu disse, Hilda,
Não adiantava você xingar os urubus, porque eles não entendem nada que você diz. Ela fez assim. Eu disse, você gostaria que eles entendessem? Ah, eu queria sim. Eu disse, só tem um jeito. Qual? Você vira urubu. Aí você vai falar com eles batendo asa de urubu, com bico de urubu. Vai ser joia. Você vai se comunicar com o urubu de igual para igual. Ela olhou para mim com a cara de quem diz, essa é doida. Então eu depressa disse, conheço alguém que fez isso. Ela disse, virou urubu. Eu disse, virou homem. Como? Eu disse, você sabe de Deus que criou a chuva? Aí eu comecei, tipo Paulo no Areópago, capítulo 17 de Atos. Comecei falando do Deus Criador, porque todo mundo conhece alguma coisa que Deus criou. Das plantas, das árvores, do ar que respiramos, do sol, da lua, da voz. Eu fui falando, Deus criou, porque Ele quer ser conhecido. Ele quer que a gente saiba. É a forma dele dizer que Ele se interessa por nós. Foi Ele que nos deu a vista. Fiquei, fui. E disse para ela, o homem nunca compreendeu. O homem não se comunicou. Até que ele, na expressão maior, para se comunicar, para se entregar, para ser visto, ele se fez homem. Como se você virasse urubu. Ele se fez homem para ser visto, para que todos pudessem vê-lo. Ele foi visto, ele foi ouvido. Ela disse, é isto que é Jesus? Eu disse, é. Bem, você está vendo? Cheguei lá. Quando ela morreu, ela já era líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus de lá. Deus tentou. Deus falou pela natureza ao homem. Chegou o momento que ele botou a palavra dele na pedra. Furou assim com um desenho vazado. Deu para Moisés. Não adiantou. Chegou o momento que ele falava por boca dos profetas. O Espírito Santo descia, enchia um profeta, voltava de novo. Era Deus falando. Você ouve escrito na Bíblia, mais uma vez fala o Senhor dos Exércitos. E desta vez por boca do profeta tal. É Deus falando. Você lembra de Jonas? Primeira vez que Deus falou com Jonas. Ele fala com Jonas dizendo, Jonas, expõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama, olhe bem, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Sabemos o que aconteceu, ele comprou o ticket para ir para Tarsis, tudo aconteceu, foi vomitado pelo peixe. Quando ele está em casa, bonitinho, capítulo 3 de Jonas, segunda vez vem a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Você viu? No capítulo 1, a primeira vez, você, Jonas, vai clamar com as suas palavras. Na segunda vez, Jonas, você vai abrir a boca, mas quem vai dizer sou eu. A palavra vai ser minha. O que foi que aconteceu? Um sermão de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
o rei desceu do trono, despiu-se das vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou na cinza, ordenou um jejum nacional até para os animais. Ordenou que todos se convertessem ao Deus de Jonas. Porque a palavra é de Deus. Palavra, qualquer outra, é palavra. Mas a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. Não volta vazia. Então, quando nós vemos aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós pensamos o que é que este Verbo traz: graça e verdade. Quando nós pensamos Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Verbo de Deus, ele vem cheio. A palavra de Deus diz cheio de graça e de verdade. Aquilo que está cheio para derramar. Na hora que Jesus Cristo vem, chega o momento em todo o universo em que a graça chegou. Às vezes dá vontade de sair gritando. Que momento terrível. Que momento precioso na história de Deus com a sua criação. A graça chegou na terra. A graça de Deus foi derramada para nós. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, nós lemos de 1 a 5, quando Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Crucificaram. Por quê? Porque não aceitavam a graça. Porque estavam presos na lei. Lei. Antes de Deus derramar a graça, ele deu a lei para que o homem pudesse ver e receber a graça, para que o homem pudesse sentir necessidade da graça. Um exemplo: pela lei, o homem que pecasse, se morresse, ia para o inferno. Não tinha jeito. Então, qual era a saída para esse homem? Ele olhou, desejou a mulher do outro. Ih, pequei, corre, compra um cordeiro, traz o cordeiro lá no átrio. Os sacerdotes vão examinar o cordeiro. Se o cordeiro está preenchendo todos os requisitos de Deus, sem defeito, eles botavam no altar de holocausto, que era uma mesa de madeira de acácia retangular, forrada, e cada canto era forrada com cobre. Cada canto dela tinha um chifre que era para prender animal de 4 patas. Prendia o animal ali, o homem vinha, botava a mão sobre o animal, se fazendo um com o animal. O sacerdote sacrificava o animal. Alguém morreu no meu lugar. Alguém me substituiu no altar da morte. Estou livre do pecado. Agora já está pago o pecado. Saía dali, ia pela rua, viu outra mulher passando. Ai, pequei de novo. Vai comprar outro carneiro. O que a lei vem é para mostrar o homem o pecado.
para que o homem tome conhecimento do pecado. Porque onde não há lei, como há reconhecimento do pecado? O pastor diz assim: a partir do próximo domingo, nenhuma mulher pode subir no altar de calça comprida, nem para ministrar louvor, minha querida, e muito menos para pregar. Não pode. A partir do próximo domingo. Então, até hoje, tanto a nossa irmã como eu, nós não estamos infringindo nenhuma lei, porque não tem lei. Mas domingo, se você aparecer aqui de calça comprida, eu também, nós estaremos infringindo a lei, porque já existe lei. Então, quando não existe lei, não há infração da lei. Então, foi isso que Deus criou. Ele criou a lei para que o homem soubesse que existe uma lei e que ele não era capaz de sozinho cumprir a lei. Porque a nossa natureza pecaminosa, Deus traz uma lei que é santa. A lei não é errada. A lei é santa. A lei é eterna. A lei é de Deus. Mas ela vem para que o homem reconheça: eu sozinho não posso. Eu preciso de ajuda. Porque senão eu vou para o inferno. Porque eu não consigo controlar meus maus desejos, meus maus pensamentos. Não dá. Ajuda, Senhor. Foi isso. Então Deus manda um homem para cumprir nele toda a lei. Acabou. Quando vem esse homem cheio de graça e de verdade, ele encerra ali a lei e ele vem para derramar aquilo de que ele está cheio, o que é graça. Vamos mostrar aqui alguns exemplos, porque Paulo, quando nós lemos Efésios, no capítulo 2, a coisa fica muito séria para nós. Efésios 2, de 4 a 9, a Bíblia, eu não gosto muito de estar lendo, porque o tempo corre tão rápido. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça de Deus, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, no Verbo. Vamos ver. Chega Jesus, os judeus presos na lei, não entenderam. Jesus, nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele é o Verbo de Deus. Ele chegou para, através dele, vir a graça. Vai, faz aquele trabalho completo lá na cruz, sobe, vem o Espírito Santo. E a graça já está derramada, o povo da lei não entendeu. Pela lei, olhe bem, pela lei, um homem que tivesse defeito não podia entrar nem no templo. Por exemplo, você vê aqui em Levítico no capítulo 21, eu vou ler para vocês o que está escrito.
pela lei. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará. Nenhum em quem houver defeito se chegará. Como homem cego ou coxo, rosto mutilado, desproporcionado. Tinha que ser perfeito. Eles ainda tinham os fariseus, assim, nasceu com defeito, é maldito. Por quê? Ou o pai ou a mãe pecaram antes dele nascer. Ele não pode entrar no templo para adorar, não pode. Ele não pode casar porque é maldito. Havia, você lê em Atos 3, havia no templo uma oração chamada oração da hora nona, 3 da tarde, diariamente. Aí o capítulo 3 de Atos começa. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era uma oração pelos pecados ocultos. Era levado diariamente um homem coxo de nascença e deixado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Deixa eu dizer para vocês, este homem já tinha por volta de 40 anos. A Bíblia está dizendo que ele era levado diariamente. As pessoas não iam diariamente, mas ele ia. 365 dias por ano, deixado lá. Este homem ficava na porta. Ele ouvia todos os hinos, todas as orações, todas as leituras, todas as pregações. Ele devia saber de cor. Né? Ele devia saber de cor. Ali. Mas ele não podia entrar, porque era maldito. Ao mesmo tempo, todo mundo conhecia aquele homem. Estava cansado de ver. Porque passou ele, baxixe, que é o jeito de pedir esmola em hebraico. Baxixe. Lá vem Pedro e João, que já deviam conhecer aquele homem há muito tempo. Tá vendo? E o homem, baxixe. Pedro e João pararam. Nunca tinham parado antes. Primeira vez que foram ali, cheio do Espírito Santo. Porque antes eles eram apenas discípulos de Jesus Cristo. Mas agora o Espírito Santo já veio. Pararam. Eu fico impressionado. Como é que hoje nós temos o Espírito? Nós vemos o maldito, o separado. E o nosso coração não acontece nada. Que coração era esse que eles tinham? E cadê o nosso? Não dói. Não lhes chama a atenção? Eles agora eram filhos de Deus, pessoas cheias do Espírito. Pararam. Pedro e João. Pedro disse, olha para nós. Porque o cara nem olhava mais. Já era só a mão. Ele olhou com intenção de que dessem para ele alguma coisa. Capaz de Pedro ter puxado o bolso e disse, aqui, ó, ouro e prata não tenho para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. De graça recebeste, de graça dai. O que ele tinha, a graça. Ele foi salvo pela graça. O Verbo se manifestou nele cheio de graça. Eu tenho a graça, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que você já ouviu falar. Levanta, pá. O cara se firmou nos pés, deu um salto para dentro do templo.
Agora ele pode adorar porque ele foi abraçado pela graça. Pela lei impedido, pela graça ele é abraçado. A graça veio para abraçar todos os que estavam impedidos. A lei veio por intermédio de Moisés, João 1,17. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Dê graças a Deus que você foi alcançada por esse derramar. Pela lei. O homem era impedido, era maldito. A graça vai e o abraça. O que foi que ele fez? Aceitou. Aceitou. Vamos dar mais um exemplo? Se você olhar o que está escrito em Deuteronômio 23, no versículo 1, olhe que coisa que a graça fazia. Desculpe, a lei. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Você entendeu? Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Isso é lei. Eu não sei explicar para você o que é trilhar um testículo ou cortar um membro. Eu acho isso uma coisa fora do comum. Mas se a lei está proibida, é porque tinha. Então, coitado dos eunucos, não podiam entrar na Assembleia. Pela lei, chegou a graça. Chegou a graça. Capítulo 8 de Atos. A graça dominando. Nós sabemos que Filipe, o evangelista, estava com um ministério maravilhoso em Samaria. E ele era evangelista por ministério. A Bíblia diz que Filipe, lá em Samaria, ele anunciava o evangelho. A Bíblia diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Não anunciava coach. Não anunciava outra coisa. Ele anunciava a Cristo, porque é Cristo que o mundo precisa. Alô? Menina, estou cortando meu ponto. Olha, veja o que acontece com o que você está anunciando. Filipe anunciava Cristo. Cristo. O resto não serve, meu irmão. Cristo. O que acontecia? As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz: "Ei, coisa boa!" E muitos paralíticos e coxos
eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pensa um ministério desse. No meio desse ministério, no povão, vem um anjo e diz para Filipe: Filipe, ele disse: eis-me aqui. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe disse: sim, senhor. Levantou, subiu, chegou lá, caminho do sul. Desce de Jerusalém para Gaza, é aqui. Ficou lá. Foi o GPS, parou ali. Ficou. Ele viu um poeirão subindo. Estava descendo numa carruagem um homem, a Bíblia diz assim, estava de volta. Eis que um etíope, eunuco, você se lembra o que a lei diz sobre eunuco? Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, adorou? Você vai ver. Estava de volta. Assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. O Espírito disse para Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Olhe bem. Este eunuco não podia entrar na Assembleia, pela lei. Este homem tinha o coração tão cheio do desejo de adorar a Deus. Ele morava na Núbia, no sul do Egito. 2 dias de carruagem para chegar em Jerusalém. Este homem tinha tanto desejo de ver, porque o coração dele buscava e queria a Deus, que ele foi. Você sabe o que uma pessoa não poder ser impedida de entrar na congregação, mas querer ficar por perto. Sabe aquele negócio? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele queria só uma migalha. Ele queria ver o povo adorar. Ele queria ver, já que não podia participar. Eu fico triste com isso. Porque hoje as pessoas, Deus dá uma televisão, dinheiro, saúde para trabalhar. Aí ele compra uma televisão, senta em casa e diz: agora eu não preciso mais ir à igreja, porque eu assisto tudo daqui. Depois eu faço um Zelle, um Pix. Quando a Bíblia diz: não deixeis de congregar-vos. Hebreus 10. Gente, uma coisa é você assistir o culto, outra é você cultuar. Quando você assiste um culto, você assiste um jogo de futebol, mas você não é o Ronaldinho. Você assiste um filme, mas você não é a Angelina Jolie. Você não está atuando. Você assiste um culto, você vê seus irmãos adorando, mas você não está adorando lá. Você não participou, você não tem coragem de levantar da sua casa e prestar seu culto a Deus que lhe dá o ar que você respira. Que cabeça é essa que nós chegamos? Aí, irmã, mas a senhora sabe como é. A gente não tem onde estacionar o carro. E depois, com tanto assalto, na hora de ir para a escola de samba, você ia.
Para o futebol você ia. Desculpa a expressão, uma safadeza você ia. Mas para cultuar é tão difícil. Este homem sai da Núbia para Jerusalém para ver, para estar mais próximo, o mais próximo possível, porque pela lei ele era impedido. Ele não sabia da graça. Deus estava operando. Quando ele volta de lá, você pensa a imagem que foi criada na mente dele. Ele viu. O povo entrava no templo e saía com o rosto brilhando. Ele ouviu os hinos lá de fora. Não podia entrar. Quanto tinha no coração daquele homem? Por que eu? Por que eu estou impedido? Ele não tinha consciência de ter feito alguma coisa para estar tão separado como a barreira. Ele volta com essa dor no coração, e esse coração, esse desejo, não sabendo do que Deus estava preparando. Ele vem lendo o profeta Isaías. Filipe se aproximou, observou na voz dele dúvidas e disse: compreendes o que vens lendo? Ele disse: como poderei compreender se ninguém me explicar? Com certeza Filipe disse: eu estou aqui para isso. Parou o carro, sentou, convidou Filipe, Filipe sentou. A passagem que ele estava lendo era Isaías 53. Ele leu e perguntou para Filipe: a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí vem um dos versículos mais lindos do livro de Atos. O versículo 35 do capítulo 8. Então Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Cristo. Olha, gente, isso é uma arte que só o Espírito Santo dá. Você pegar uma passagem lá do Antigo Testamento, Cristo no homem, isso é uma arte do Espírito Santo. Aquilo entrou no coração do homem. Eles iam passando no lugar que tinha água. E o eunuco disse para ele: olha, Filipe, aqui tem água. Que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. E ele abriu a boca preta do preto do eunuco e diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fez a profissão pública de fé. Filipe desceu com ele, o batizou. Quando ele sai da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto. E ele, quando procurou Filipe, já desceu cheio do Espírito. A graça foi abraçar este separado lá no caminho. A graça de Deus o abraçou quando ele era separado pela lei. Lá vem a graça para abraçar. No caminho de volta, na tristeza, na frustração, na dor, porque Deus vai lá e o abraça. Quantas vezes nós não entendemos que Deus, quando quis começar uma obra nova, Ele separou um povo para ser tipo um showroom do que ele pretendia fazer. Então ele chama Abraão, separa Abraão para separar um povo.
Mas a intenção de Deus não era ficar só em Israel. Por quê? Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Gênesis 12. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. E na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Ora, ali Deus estava estendendo a graça futura para todos os gentios, não apenas Israel, mas para todos. Os gentios estavam separados. Quem nascia defeituoso, quem tinha defeito, separado pela lei, Deus foi lá, a graça abraçou. Quem tinha testículos trilhados, membro viril cortado, separado, a graça abraçou. Mas falta abraçar todos os separados. Quando você chegava no templo, havia o lugar da frente, havia um paredão assim, escrito: nenhum gentio ultrapasse esta parede sob pena de morte. Se um gentio chegasse ali e passasse, era morto na hora. Era dever do judeu matar, porque gentio era separado pela lei, não podia entrar. Quando vem a graça, nós sabemos que o anjo, Deus manda o anjo dizer para Cornélio, capítulo 10, até o capítulo 10, os gentios não tinham sido incluídos. Porque primeiro os judeus entraram no dia de Pentecostes. Depois Samaria, o eunuco era lá de Samaria, mas não apenas isso. Nós vemos Pedro e João irem lá, impondo as mãos para o povo receber o Espírito Santo. Mas Samaria é um corredor. Samaria é uma ponte. Aqui estão os judeus, aqui estão os gentios, Samaria está no meio, porque os samaritanos descendiam de judeus e gentios, eles eram híbridos, misturados. Não eram judeus puros e nem eram gentios puros. Então o evangelho vai saindo da Judeia, entrando pela Samaria, para chegar aos confins da terra. Isso Jesus Cristo diz, claro. Agora, a graça já se derramou em Israel. Já se derramou em Samaria, mas tem que chegar aos confins da terra. É o rio da graça de Deus. O anjo diz para ele: Cornélio, envia mensageiros a Jope e manda chamar, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor, cuja residência fica à beira-mar. Cornélio, isso aí. Espera lá. O anjo tinha dito para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora manda mensageiros a Jope para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele era um centurião, um homem que comandava uma legião de 100 do Império Romano. Mas ele não era seguidor da lei de Moisés, não era adorador de Abraão, não era judeu e não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Talvez, por causa do que estava acontecendo, ele ficou sabendo de um cabra de Nazaré que se dizia filho de Deus, mas que se dizia que ia ser rei e também ia tomar o poder de César, mas que acabou na cruz
E os discípulos desse homem roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Esta era a notícia que todo mundo sabia. Só que esse Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua família, que fazia muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. A oração de Cornélio não entrava, porque não vinha através de Jesus Cristo. Ficava lá direto, o homem. Aí Deus manda um anjo. Bem, Cornélio teve a visão do anjo, depressa tomou providência. Pudera, né? Com um anjo assim, dizendo que as minhas orações e as minhas esmolas subiram para memorial. E eu dizia, mas tem coisa boa que vem por aí. Mandou. Eram 2 dias de Cesareia para Jope. Jope hoje é Jafa, que está ali inserida já na região de Tel Aviv. Aí, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Enquanto os mensageiros foram para voltarem com Pedro, seriam 4 dias. Cornélio tomou as providências dele. Ele era um centurião, um homem que sabia dar ordem e sabia organizar. Reuniu todos os amigos e toda a família dele. Marcou o tempo, todo mundo lá. Quando Pedro chegou, ele fez aquela pergunta que qualquer um de nós faria. Por que razão me mandaste chamar? Porque ele não conhecia o centurião. O centurião não o conhecia. E o centurião disse para ele tudo o que aconteceu. E diz, portanto, não é? Sem demora, mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. A tua chegada é bem-vinda. Agora, pois estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Ali só existiam gentios, os separados. A graça de Deus já tinha abraçado os defeituosos. A graça de Deus já tinha abraçado o eunuco. Mas precisava se cumprir para os gentios. O que foi que aconteceu? Pedro agora começa a derramar a graça. Por quê? Lembra que Jesus Cristo uma vez diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai fez de mim um canal por onde jorra a sua graça, eu faço de vocês canais para jorrar a graça. Então Pedro agora vai abrir a boca para jorrar. A Bíblia diz, ainda Pedro falava essas coisas, no versículo 44. Quando o Espírito Santo se derramou sobre todos os que ouviram a palavra. Todos. Porque eles ouviram a palavra, creram, o Espírito veio sobre eles. Para os gentios. Ali o Evangelho, a graça de Deus estava sendo derramada para todos os gentios. Daí em diante, meus filhos, meus irmãos, quando um gentio ouve a palavra de Deus e crê, o Espírito vem. Não precisa chegar lá ninguém para impor as mãos. Não precisa chegar lá ninguém para orar por ele. Ele ouve, crê e o Espírito Santo vem. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E nós somos salvos
pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus. Nós lemos lá em Tito, no capítulo 2, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olhe bem, o plano de Deus não muda. Ele quer um povo exclusivo. Aquilo que ele fez, que ele disse no capítulo 19 de Êxodo. Moisés diz ao povo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade exclusiva entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Sempre foi o plano de Deus, sempre foi o plano e o desejo de Deus de ter esse povo escolhido na terra. Mas o povo não fez. Então ele derrama a sua graça, porque só ele pode fazer isso. Esse é o amor dele. O que é que ele faz? Ele chama em Cristo. A Bíblia diz em Efésios 2 que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, não é para sermos salvos. O plano de Deus para nós na salvação é santificação. Mas é em Cristo. Essa expressão em Cristo tem 174 vezes no Novo Testamento. Em Cristo, no Senhor, nele. É aqui dentro. Se eu estou em Cristo, eu estou lá dentro. Eu não posso estar aqui fora. É uma maluquice. Então, meus irmãos, nós estamos começando um ano completamente novo. Nunca existiu em todo o universo este dia. Nunca existiu, mas este ano nunca existiu. Então nós precisamos começar e andar nesta graça que já foi derramada de uma vez por todas. É a última etapa. É a etapa que se completa no plano de Deus em todo o universo. Nós precisamos saber que a graça de Deus nos chama para a responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, portanto, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência, santo temor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Tá bom. Graça e paz, meus irmãos. O pastor
me disse para eu falar um pouquinho do que é a Casa de Maria e Marta. É um projeto social que eu tenho, né, já há 34 anos no Morro Dona Marta, com crianças de dentro da favela. As crianças chegam de manhã, tomam café, quem vai para a escola vai, quem não vai, fica. Para fazer os deveres de casa, tomarem aula de instrumentos musicais, de canto, de dança, de computação, principalmente educação religiosa. Eu quero dizer para vocês que tudo que eu faço, eu tenho uma segunda intenção. Eu faço isso tudo para plantar Jesus no coração delas. 15 para meio-dia, servimos o almoço, aquelas crianças descem, as que estavam na escola sobem, vão fazer a mesma coisa à tarde. Só que nós provemos tudo o que as crianças usam. Não apenas 3 refeições por dia, toda a roupa que elas usam, desde cuequinha, calcinha, meia. As meias eu estou levando uma parte agora, levo outra parte em setembro. Porque eu só levo meias daqui. Por quê? Porque as meias daqui são mais resistentes, são mais baratas. Entendeu? E minhas crianças só usam meia importada. E toda a roupa, mas assim também shampoo, condicionador, pasta de dente, escova, sabonete, tudo. Nós provemos tudo, material escolar, tudo que precisa. E esse trabalho é feito com a intenção de plantar Jesus no coração dessas crianças. Posso dizer para vocês que eu não sei, parece que o mundo injeta muito mais preocupado com criança. Agora a gente vê a coisa piorar. Agora, se a criança não estiver dentro do aprendizado dessa questão de gênero, de uma para outra, o inferno descobriu que tem que confundir, sou macho ou sou fêmea, mas afinal de contas, o que é que eu sou? Isso não existia quando você era criança. Não é? Não existia. Pelo menos a mim não existia. Eu tenho 80 anos. Não tinha dúvida. Nasceu macho, todo mundo vê. Nasceu fêmea, todo mundo viu. Mas agora, a criança nasce fêmea. Mas assim, será que eu sou mesmo? Porque lá dentro eu sou um, aqui fora eu sou outro. Quer dizer, essa confusão chega para essa geração. E chega o momento que tem plantado na mente das crianças que é assim que é certo. E quem não é, está errado. Os pais estão errados, não podem dizer. Até Deus está errado. Então está muito difícil. Muito difícil. E nós temos, como Igreja de Jesus Cristo, que entrar com tudo. E é esse o nosso trabalho ali. É plantar Jesus. Não vamos salvar. Nós vamos ensinar. Quem salva é Deus. E é esse trabalho. É por isso que eu saio. Porque todo o sustento que entra ali, entra através do nosso trabalho. A Ângela está ali, sabe? Entra através do nosso trabalho. Não tenho, nunca tive e nem quero ajuda de governo. Porque todo o trabalho do governo que começou no Morro Dona Marta, depois parou porque não tinha verba. O nosso continua. 34 anos. Muito obrigada.